sobre Constituição Federal, o contrato social maior que mantém essa estrutura de democracia, porém não tem conseguido, digamos assim, vamos dizer, acompanhar as cláusulas que propõem sobre a nossa sobrevivência, sobre a nossa cidadania e sobre a nossa dignidade. Desenharam por lá um paraíso edênico maravilhoso do folhetinho de testemunhas de Jeová. E nesse momento nós estamos aproveitando por aqui as profundezas do Tártaro, né? Parece mais uma alegoria de bosque do que qualquer outra coisa que seja uma democracia. Perdemos? Onde é que nós nos perdemos pelo caminho? O que deu errado nessa construção? Porque o ordenamento jurídico é maravilhoso, a articulação desse texto é impecável e o país não tem acompanhado esse nível de perfeição que a lei garante no seu contrato. E a partir do momento que é um contrato, e nós inclusive o aceitamos e o legitimamos como matriz de organização desse país, era de se esperar que nós estivéssemos assim maravilhosos, e a gente não está maravilhoso, né? Então, precisamos entender o que está acontecendo aí pelo meio do caminho. Já passamos de 30 anos desse texto constitucional, ele é inclusive constantemente citado dentro dessas aulas, porque, claro, nós continuamente repetimos a velha contradição, o velho paradoxo da organização do Brasil, de haver uma premissa constitucional que garanta um direito, que garanta um princípio de igualdade, e nós não conseguirmos encontrar esse princípio concreto executado no nosso meio social. Essa contradição é constantemente citada. Eu, inclusive, fiz uma mega aula sobre os principais artigos dessa Constituição e o que ela garante para a nossa organização social. Se você não viu isso ainda, te peço que me peça para eu poder enviar para você. Você precisa ter acesso a essas informações. E não existe prova do Enem que não tenha apoio em alguma legislação, principalmente na Constituição. Todas as provas, desde o primeiro Enem. Então, você precisa saber sobre isso. E a Constituição talvez seja uma das premissas. Significa que essa discussão desse momento é sim um tema provável, sem dúvida, importante, bem como ele é suporte para outras discussões, para você articular dentro de outros temas, tudo que tem a ver com cidadania e dignidade, ou seja, todos os assuntos, né? Bom, essa Constituição sobre a qual nós estamos hoje legitimados foi promulgada em 88 como resultado da reunião de uma Assembleia Nacional Constituinte que tentou organizar os principais pilares de construção de um Estado democrático. O que é uma Assembleia Constituinte, para você que está chegando nesse rolê agora? É uma reunião dos principais setores, de representantes dos principais setores da sociedade, para conseguir escrever o texto da Constituição. Então, vamos dizer que é um trabalho de grupo aqui, né, para uma redação escrita a muitas mãos. Significa que uma Assembleia Constituinte preza principalmente por representatividade e núcleos dos mais diversos segmentos políticos e sociais brasileiros estiveram participando dessa Assembleia. Figuras que, inclusive, você já deve ter ouvido falar do circuito político brasileiro, como Michel Temer, Lula ou mesmo o próprio Fernando Henrique Cardoso, né? Todos eles aí que foram presidentes do nosso país. E você sabe que nem todos eles aí exatamente da mesma direção política. Tá vendo? Representatividade. Gente de tudo quanto é segmento e postura política para tentar convergir o debate para o centro. Porque lembrando aquela base lá de Abraham Lincoln,
né, sobre o sistema de independência e a construção da democracia estadunidense, uma democracia só funciona realmente quando ela é capaz de convergir para o centro, ou seja, de conseguir unir os esforços, todos eles distintos, os vários Brasis que compõem o nosso território, para uma premissa só. Ou seja, o que tem de igual, o que tem de parecido entre todos os veios políticos e todas as formações sociais? Essa Assembleia Constituinte foi organizada logo depois da redemocratização do país, que sucede à ditadura militar por aqui, em 85. Ou seja, em 85 o país passa por um retorno à estrutura democrática. Saímos da estrutura de regime militar. E mudando a estrutura de governo, é preciso mudar também a legislação, o contrato que funda essa sociedade. Então, é um contrato social. Na mesma dinâmica de todos os contratualistas que você deve ter estudado da Idade Moderna, como Hobbes, por exemplo, Locke, é aquele mesmo princípio de uma negociação de poderes e uma outorga de decisões para as autoridades políticas. A gente fez isso. A gente negociou os poderes. Quem tem mais poder, se é o povo, se é o representante político eleito, como é que o povo exerce o poder que recebeu, no nosso caso, por voto, por manifestações, por representação na Assembleia Legislativa, e até que ponto os nossos governantes podem atuar. Você tem aí o presidente da República, que tipo de atuação ele pode exercer? Limitado por quem ele está, né? No caso hoje, limitado pelo poder legislativo e pelo poder judiciário. Então, de que forma articular isso? E essa Assembleia Constituinte tem lá uma grande inspiração nos teóricos do Iluminismo, que praticamente fundam a idade contemporânea. O que tem de Iluminismo? A ideia do voto, nasce Voltaire. A distribuição de poderes é uma tese de Montesquieu, né? Então, há muita inspiração nisso, no Iluminismo, na independência dos Estados Unidos. Tudo isso serve de influência para nós, sabe? Tá bonito até aqui, né? Até aqui parece que tinha tudo para dar certo. É representativo, de modo a não beneficiar muito nem a um nem a outro, né, de tentar convergir para o centro, ideias fortes do início de uma nova era, né, inspirados no modelo de independência que foi de cima para baixo nas Américas, um contrato social que estabelece até onde pode ir a ação de cada pessoa, de cada poder, de cada estrutura, numa tentativa de gerar um equilíbrio nas nossas relações. Esse texto ficou tão bem escrito, que ele passou a ser conhecido no mundo inteiro como Constituição Cidadã, porque é um dos textos constitucionais, mundo afora, que mais preza por princípio de cidadania, que mais tenta abraçar tudo que é necessário para que uma pessoa viva com dignidade, para que ela viva dentro de um princípio de equidade. Equidade, você deve ter me ouvido falar esses dias a respeito de discriminação positiva, que significa oferecer igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais, na medida em que se desigualam. Isso é inspiração em Aristóteles, você vê a força disso aqui, né? Nessa construção de cidadania. Então, dignidade, equidade e, claro, a oferta de justiça social para garantir o mínimo para que as pessoas vivam bem, em termos de saúde, educação, segurança, moradia, trabalho, previdência e tudo mais.
Maravilhoso, perfeito, né? Parece, sei lá, que a gente está saindo de um país, né, do profundo desacordo, desestruturação e pobreza e erguendo aqui ao status de uma nação hiperdesenvolvida, pelo menos do ponto de vista político. E não foi, não está sendo, né? Não está sendo. Não é à toa que estamos discutindo que nós estamos perdendo a estrutura democrática, em vez de conseguir fazê-la funcionar. Parece que a Constituição não está envelhecendo bem, né? E os anos que se passaram, desde 88, não garantiram que ela fosse executada da forma mais justa, para que ela trouxesse, por exemplo, estabilidade. Chegou não, né? Nem estabilidade econômica, porque nós estamos aí, né, entrando e saindo de crises continuamente, de recessões e mais recessões, não conseguimos equilibrar as nossas relações econômicas e também não conseguimos estabilidade política, porque hoje, em vez de nós convergirmos para o centro, ou de nós estabelecermos um sistema de polarização saudável, né, que nos faça crescer, nós criamos um ringue de luta livre com ideias cada vez mais agressivas, mais violentas e que estão destruindo a noção de democracia que a gente estabeleceu. Então, parece que não está dando certo. De 2014 para diante, nossa senhora, o circo começou a pegar fogo. Então, nós precisamos entender o que deu errado nesse processo. Se foi o texto, né, se foi a execução do texto, se é tudo isso junto, se tem mais alguma coisa que acabou dando errado. Olha, eu posso dizer que, claro, um dos argumentos que eu mais uso para todas as discussões pode novamente ser adaptado para cá. Apesar de parecer muito tempo, e apesar de muitos de vocês nem terem nascido quando essa Constituição foi promulgada, ela ainda é jovem. Para a estrutura política de um país, ela ainda é jovem. Então, eu não posso deixar de citar a incipiência do texto constitucional e da própria estruturação disso dentro do cenário brasileiro. É tudo muito recente. Se você pensar que nós viemos de uma estrutura de colônia altamente explorada por um império, né, saqueada por um império durante séculos, né? A partir disso, entramos numa confluência de jogos de poder que excluíram o povo brasileiro por séculos. Só nos últimos 32 anos é que nós começamos a pensar numa base de inclusão social, num processo de distribuição de renda, ou em oferecer para as pessoas alguma forma de participação na sociedade em que elas estão incluídas. Então, é tudo muito novo. São séculos de uma estrutura desequilibrada para nem meio século ainda de Constituição. E tal como diz Samuel Beckett, a gente costuma errar até conseguir acertar, né? Aquela máxima dele, erre mais, para que você consiga errar melhor. Então, nós ainda estamos, talvez, aqui só no R ou no R+, que a gente não conseguiu errar melhor ainda, né? Ainda estamos meio que batendo com a cabeça na parede para conseguir romper com o nosso legado colonial, né? Que se soma a um legado coronelista, a um legado de oligarquias, para então transitar para uma democracia, sem contar o nosso legado ditatorial, né? Se pensarmos aí os anos de militarismo no Brasil. Então, nós temos aqui um legado colonial, somados a um legado coronelista e, finalmente, um legado militarista, né? E aí, para romper com tudo isso e alcançar uma estrutura de democracia, nossa, a gente vai ter que suar muito ainda, mas vai passar muito boi embaixo dessa cerca para conseguirmos
Quem sabe nos aproximarmos de um princípio de igualdade. Nós nos indignamos com as incoerências todos os dias, mas na maioria das vezes nos falta um pouco de sensatez para conseguir entender que o fluxo da história não é tão linear. Como eu tenho uma teórica que fala sobre isso, que eu adoro. Encontrei Rebecca Solnit. Adoro a máxima dela sobre como a história funciona. Ela diz que a relação de causa e efeito sugere que a história avança, mas não é um exército. É um caranguejo que caminha de lado, uma gota de água que escorre pela pedra, um terremoto que quebra séculos de tensão. A história não é, vamos dizer, um exército que avança glorioso para o futuro. Não, às vezes vai para um lado, às vezes fica parado, às vezes arrebenta com tudo. Então, nós ainda temos pouca percepção disso. E talvez na nossa democracia nós sejamos mais um caranguejo para o lado do que o exército marchando rumo ao seu futuro glorioso, né? E às vezes esse caranguejo vai para trás, vez ou outra sim. Se você quiser usar, a referência é de uma escritora chamada Rebecca Solnit. E eu acho extraordinária a análise que ela faz sobre o que Fukuyama chama de o trem da história. Não, a história não parou de evoluir. Nós não estamos retrocedendo na história. É só uma outra direção. E não pensávamos que democracia envolveria um caminho tão difícil, tão tortuoso, né, para que nós conseguíssemos avançar. Desconfio que nós não tenhamos avançado muita coisa ainda. Avançamos debate. Nossa, gente, é bom de papo. Para falar o que precisa ser feito, o que precisa executar, gente, é maravilhoso, mas para executar de fato, falha, né? Aí eu posso entrar num segundo campo bacana a respeito disso, a respeito da grande confusão que nós fazemos entre democracia e república. Mas como é que é isso? Não é a mesma coisa? Não é exatamente não. Vamos dizer que a dimensão republicana tem a ver com a execução da proposta, sabe? Vamos fazer? Quais instituições vão ser responsáveis por fazer isso dar certo? Né? Qual matriz de políticas públicas pode ser mobilizada para isso funcionar? E essa parte que a gente não tem ainda. Nós focamos muito ao longo desses últimos 32 anos ou mais, né, desde 85, com, vamos dizer, o ordenamento jurídico. Nossa, mas a gente é bom de escrever, como eu falei, é muito bom de papo. Nós temos estatutos maravilhosos para todos os segmentos sociais que você pensar. Tem um estatuto. Nós temos inúmeros códigos que separam o ordenamento jurídico entre penal, processual penal, civil, consumidor, trabalhista, tudo maravilhoso. Essa Constituição já recebeu mais emenda do que a coxa de retalho da sua avó, já está toda picotada, já fizeram 1000 acréscimos a partir do que entenderam que era necessário, né? Então, tem texto com força, tem assunto com força, é um dos ordenamentos jurídicos mais complexos da história, mas nós não nos preocupamos muito em desenvolver instrumentos, ferramentas para fazer funcionar. Você tem aí, suponhamos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente vive citando nas aulas, porque a infância é um assunto forte por aqui. O Estatuto é impecável, né? Apoiado na Constituição, muito bom, ordenamento jurídico maravilhoso, prevê a construção de delegacias para a criança e o adolescente, prevê a formação de estatuto de conselhos tutelares cada vez mais fortes e mais ativos socialmente, prevê a associação desses conselhos tutelares com as promotorias. É incrível. Prevê.
Tem lá no texto, tem, bonito. Mas aí você vai ver como é que está sendo feito mesmo. Como é que os recursos estão sendo distribuídos. Como é que a estrutura republicana tem se desenvolvido para fazer funcionar. E aí você descobre que não houve lá muito investimento nisso. Na Câmara discutem emendas, estatutos e resoluções para lidar com o problema. E parou aí. A execução do processo não recebe lá muita atenção. Não é à toa que, raramente, por exemplo, você vê uma delegacia da criança e do adolescente. Muito raramente você vê um trabalho continuado de um conselho tutelar para evitar o cenário de abuso. Você tem o conselho tutelar trabalhando a partir da denúncia, mas não com políticas preventivas, como o Estatuto prevê. Está vendo? Então, nós não investimos muito em formas de fazer funcionar. Nós investimos nas ideias, sabe? Isso sempre me lembra uma das fábulas mais notórias para explicar esse tipo de fenômeno. É uma alegoria, mas é bacana caso você queira usar nos seus textos. A alegoria do guizo no pescoço do gato. A alegoria conta a história de uma comunidade de ratos que estava sendo continuamente dizimada por um gato muito feroz. E esse gato sempre perseguia os ratos quando eles buscavam comida. Então, boa parte dos ratos dessa comunidade estava sendo dizimada, porque no momento em que iam buscar comida, viravam a própria. Nesse caso, ou os ratos morriam de fome ou morriam assassinados pelo gato. Então, esses ratos se reuniram numa assembleia para discutir qual seria a melhor forma de lidar com esse gato, assassino, cruel, que estava acabando com a sociedade deles. Então, um ratinho muito esperto descobriu, ou pelo menos sugeriu, que um guizo, um sino, fosse amarrado ao pescoço do gato, de modo que, quando esse gato se aproximasse, os ratos saberiam que o gato estaria vindo, então eles não sairiam para buscar comida, portanto não seriam mortos pelo gato. E saberiam, portanto, quando houvesse silêncio, que era o momento de buscar comida para a civilização deles. Excelente ideia. Aplaudida, comemorada pela comunidade toda, que finalmente alguém tinha descoberto como lidar com o gato assassino. A grande questão que surgiu depois foi: quem vai amarrar o guizo no pescoço do gato? Quem vai ser o rato para fazer isso? Então, não tem. Aqui é a mesma história. Isso é o guizo, o sino maravilhoso que resolve todos os nossos problemas, a estrutura democrática fundada na Constituição Federal. Incrível! Tem resposta para todos os nossos problemas? Tem. Aqui está o gato. Quem vai amarrar o guizo lá no pescoço? Quem vai conseguir? Então, entre a nossa incrível saída, não sei se eu estou conseguindo desenhar guizos, a nossa incrível saída e o nosso gato cruel, nós ainda não encontramos uma forma de solução. Então, nós continuamos tendo boas ideias, mas infelizmente ainda não desenvolvemos uma possibilidade de executá-las, de tornar essas ideias de fato funcionais dentro do nosso cenário. Então, continuam sendo só ideias, não está funcionando. Entende essa construção? Então, isso tem sido um grande problema por aqui. Cabe na velha ideia do amadorismo, que a gente comenta às vezes? Sim, sem dúvida o amadorismo de Sérgio Buarque de Holanda. Aqui está a grande ambição, com uma falha imensa na execução. Então, não deu. Outro fator que você pode analisar dessa falha do ordenamento jurídico da própria Constituição é como ela prevê ao longo do tempo direitos, maravilhosos direitos, sobre como a população deve ter acessos,
mas ela não garante que as pessoas tenham acesso a ferramentas de oportunidades para chegar até esses direitos. Se eu conseguir escrever a palavra, né? De oportunidades. Então, isso é outra contradição com a qual nós convivemos quando se trata da legislação. Ou seja, nesse caso, para que uma estrutura democrática funcione, você precisa que as pessoas entendam o que ela é, ou entendam de que forma participar dela. Ou seja, você tem direito a um sistema de saúde de qualidade, artigo 6º da Constituição, e artigo 144 da Constituição também, que funda a estrutura do Sistema Único de Saúde. Esse é o direito. Sim, esse é o direito. E você sabe como reivindicar esse direito? Você tem noção de como conseguir que o sistema de saúde funcione para você? Você tem noção de como exigir que haja, por exemplo, unidades de saúde próximas à localidade onde você mora, que haja especialistas para atender as suas demandas, ou que essa estrutura de saúde consiga, para a região onde você vive, estrutura de saneamento, água potável, asfaltamento ou coleta de água pluvial, por exemplo? Entende o que eu quero dizer? Então, existe o direito. O direito está previsto no texto constitucional. Mas nós não fomos preparados para isso, e muito menos sabemos como reivindicar esses direitos, como fazer essa estrutura ser ativada. Então aqui a falha não é só da instituição, a falha é de quem vive o processo. Nós temos uma ferramenta extremamente potente nas mãos, mas nós não sabemos ativar essa ferramenta, fazê-la de fato funcionar, porque nós não aprendemos sobre o domínio institucional, nós não aprendemos os valores fundamentais, nós não fomos educados para essa democracia. Da mesma forma que, por exemplo, vivendo no Brasil sob o regime constitucional, você não precisaria gastar um centavo com educação, porque está previsto na Constituição que você tem acesso a uma educação de qualidade desde os primeiros anos do ensino básico até o ensino superior. Portanto, você não precisaria pagar por isso. Está previsto. É um direito. É um direito. Agora me conte, como é que você faz com que isso funcione? Como é que você faz que a escola, de fato, seja de qualidade para atender as demandas profissionais e cidadãs? Não tem. Então, vamos dizer que, como John Dewey discute, uma democracia só consegue se consolidar com formação crítica. E essa formação crítica não chegou até nós. Não entenda aqui que formação crítica seja só a capacidade de dar opinião, de dizer, esse aqui é corrupto, aquele ali não presta, ou eu não concordo com o PT. Não, crítica é muito mais do que isso. Crítica é saber o que é seu, é saber reivindicar o que é seu, é fazer chegar até você o que te pertence. E nós não temos isso, né? Vamos dizer que a estrutura republicana e democrática foi construída para nós, né? Nós conhecemos uma estrutura republicana desde 1889, mas nós continuamos, vamos dizer, como se estivéssemos no Império. A nossa postura, pelo menos, é essa. Nós estamos vendo os mandos e desmandos do governo federal, assistimos às brigas, rixas, corrupções e baixarias no Congresso, bestializados, sem fazer a mínima ideia se isso é certo, se isso é errado, se eles deveriam estar se comportando assim ou não, e caso não, o que nós podemos fazer para alterar isso? O que podemos fazer para melhorar a nossa condição? O nosso estado de alienação sobre essa formação crítica é tamanha que nós mal sabemos o que é justiça. O que está faltando na sua vida que é seu? A maioria não sabe, a maioria não sabe. Eu comento às vezes de alguns regimentos legais mais simples com as pessoas, elas ficam esbalacadas com o que é direito delas. Como a questão, por exemplo, de código de defesa do consumidor. A maioria nem sabe que direito tem enquanto consumidor
O fato, por exemplo, de jamais precisar obrigatoriamente pagar taxa de serviço no restaurante ou no bar que você vai. Porque por Constituição você só pode ter o serviço cobrado se ele estiver, por exemplo, previsto no cardápio como opção. Né? O restaurante, o bar não é obrigado a te cobrar o garçom que te serve. A maioria não faz ideia disso. E caso faça ideia, nem sabe como reverter essa cobrança indevida, que é quase criminosa. Não tem. Nós não chegamos a esse tipo de informação. Então, dentro do cenário brasileiro, nós somos meio jacatatu, né? Meio assim, despercebidos em relação ao tipo de abuso que nós sofremos, porque nós não fomos educados para isso. Se você for pensar em termos constitucionais, você não conhece a Constituição, nem o Código de Defesa do Consumidor, nem qualquer outra lei a fundo. Você não aprendeu. Talvez você saiba elaborar os mais complexos gráficos de uma função exponencial, mas você não sabe a Constituição, não é? Você conhece o processo, por exemplo, de evolução de uma reação estequiométrica, mas você não sabe nenhum tipo de lei que garanta que você seja tratado com justiça, com dignidade, até para você reconhecer o nível de injustiça que você vive. Então, a nossa miséria mais profunda é a ignorância, né? Como Monteiro Lobato mostra em Jacatatu, na obra Os Nupes. Então, o processo é assim, muito mais fundo, muito mais pesado do que nós imaginamos. Nós não conhecemos como trilhar o caminho até esses direitos. Então, adianta pouco, sabe, haver uma previsão de direitos se as pessoas não sabem usar, se não sabem seguir essa estrada de tijolos amarelos até alcançar isso. E aí você, ingenuamente, nas redações, coloca que precisa de uma lei aqui, uma lei ali. Vê essas leis aprovadas no Congresso continuamente, mas você nem sabe como ter acesso a elas, como reivindicar para que elas funcionem. Então, né, não é só a falta das instituições, é a falta de um povo evoluído bastante para poder aproveitar as maravilhas que um regime democrático poderia oferecer. Né? Aqui eu sempre lembro, quando eu falo disso, daquele velho ditado de jogar pérolas aos porcos. É mais ou menos isso. Nós recebemos uma riqueza imensurável e nós não temos dimensão do que ela é de fato, de como aproveitá-la, porque nós não fomos, vamos dizer, orientados sobre isso. Na desorientação, nós perdemos a possibilidade de participar. A gente hoje participa como? Com notas de repúdio no Twitter? Acho que é o máximo que as pessoas sabem fazer hoje. Nossa, isso é o que as pessoas aprenderam sobre viver numa democracia. Fazer protesto em rede social é o único lugar onde as pessoas encontram possibilidade de voz. Né? Então, eu posso dizer que esse regime constitucional, democrático, concentrou o poder público, quase todo o poder público que nós conhecemos, né, das estruturas de organização social, nas agências do governo. Então veja, você sabe que você pode fazer uma nota de repúdio lá no Twitter. E o que mais? O que mais você pode fazer quando você não concorda? Quando você acredita que está sofrendo uma injustiça? Quando você vê um traço de subhumanidade empregado pelo próprio governo? Quando o Estado já não é mais um Estado de direito e é um Estado de exceção, você faz o quê? A gente não sabe muito bem o que fazer, porque na verdade nós não temos muito o que fazer. O poder não está com o povo. Democracia significa governo executado pelo povo, né? Esse demo é de povo e não está com o povo. Nós participamos muito pouco. Hoje, a composição das políticas públicas fica fechada ao Congresso, né, ao Senado e à Câmara dos Deputados. A execução dessas políticas, assim como medidas provisórias, ficam a cargo do Poder Executivo, né, na chefia federal, com o Presidente da República, ou nas chefias estaduais, com governadores de Estado.
E boa parte do julgamento ético e moral sobre essas decisões, e claro, o respaldo constitucional fica fechado no Poder Judiciário, né? Na esfera federal com o Supremo Tribunal Federal e na esfera estadual com os tribunais de justiça, com os TJs. E você, onde você atua? Onde é você? Onde é que você participa? Onde é que você entra? E que não seja uma nota de repúdio numa rede social. Que não seja uma postagemzinha tosca e ingênua sobre defesa de direitos. Que não seja levantar uma hashtag. Onde é que você atua de fato? Onde é que você sabe atuar? Não tem muito. Além de nós não termos sido educados para isso, de saber onde, de saber o que é o Ministério Público, para você ir lá protestar, de saber que você pode participar das assembleias legislativas, de saber que você pode inscrever um projeto de lei no site do Poder Legislativo, né? Não tem muita coisa. Então, essa divisão de poderes, como ficou estabelecida, mantém uma espécie de, como eu posso dizer, de império. De um império disfarçado de democracia, sabe? Parece democracia, parece que as pessoas participam, mas não, né? Até mesmo quando você vai pensar em elegibilidade, já que estamos em processo eleitoral, não é todo mundo, né, que tem possibilidade de participar pelos partidos, porque ali quem participa são aqueles que já têm carreira política, 400 mil contatos para conseguir um governo orgânico, como dizem, ou que são herdeiros do velho coronelismo, das velhas matrizes das quais nós viemos. Nem para entrar é muito fácil. Está vendo que não é a voz de todos? Nós não temos a ágora aristotélica na dimensão democrática brasileira. Não sei se você se lembra de estudar sobre a ágora, mas era um espaço em que não só os eleitos davam opinião, mas todas as pessoas ditas como cidadãs participavam, votavam projetos, né, que manteriam a estrutura do Império Grego naquele momento. Nós não, a gente assiste, a gente aplaude ou vaia, mas a gente não participa propriamente. Então, aqui nessa estrutura, nós não temos essa composição de uma ágora, como houve na inspiração clássica sobre o que seria um regime democrático. Seria bacana dar palpite, às vezes, não é? Haver um mecanismo para nós participarmos, para fazer o que Dona Hannah Arendt chama de a arte de associar-se, né? De nós nos unirmos em torno dos nossos ideais, das nossas necessidades. Então, eu fico aqui numa encruzilhada porque, ao mesmo tempo que condeno as pessoas por individualismo e por alienação, é também de se esperar que as pessoas estejam alienadas e individualizadas, já que elas não têm espaço para fazer qualquer tipo de associação. Onde é que você vai fazer isso? Como? Você vai dar palpite para quem? Entende? Não tem. Então, não deixaram muitas brechas para que nós estivéssemos envolvidos com a dinâmica do poder, né? Com as decisões que interferem na nossa vida. Então, em vez de nós criarmos um novo contrato social democrático, parece que a gente ainda tem um contrato social lá dos moldes absolutistas, em que a gente de fato outorga o poder a outras pessoas e nós mesmos não temos muita decisão sobre como ele é gerido e de que forma as decisões são tomadas pelo bem comum. Tá vendo? O contrato social não evoluiu. Ainda é um contrato hobbesiano, lockeano ou maquiavélico, como você preferir. Não somos uma democracia de fato. Então, tá vendo que nós dissemos que fundamos uma democracia, né? Como Ulisses Guimarães, no momento da promulgação da Constituição, diz que ela supria com ódio e repulsa a ditadura, mas não chegou, sabe, a ser uma democracia mesmo, tem muita fissura,
tem muita falha para que o poder seja exercido de fato pelas pessoas. Só pensar muita coisa ainda, muita coisa. Então, é inevitável que, caso você estabeleça uma saída para isso, nos moldes de Enem, uma competência 5 tenha que passar por uma educação formal vinculada à Constituição. Inclusive, já há projeto de lei aprovado na Câmara pelo senhor Romário. Sim, Romário. Visão política boa, esclarecida sobre isso. Ele sugeriu que a Constituição Federal se tornasse disciplina escolar, de ser ensinada mesmo, sabe? De você aprender na escola o que é Constituição, de ensinarem para você quais são os seus direitos, de que forma requisitá-los, de que forma interferir, sabe? Participar no negócio, de que forma executar. Se não deram conta ainda, você pode participar, você tem que participar. É preciso que você se fortaleça enquanto instituição para isso. E uma mudança, uma inserção dessa disciplina passa pela Lei de Diretrizes e Bases, que não previa ainda, né, a inclusão de legislações na educação básica, né? Então, é fundamental que isso passe a ser realidade. Assim como já sugeriram, por exemplo, a educação financeira foi aprovada, é elemento prático para a vida, né? A gente precisa também de uma educação legal, jurídica. Faz parte daquela noção que Paulo Freire tanto sustentou ao longo da vida sobre praxis, de ensinar para as pessoas aquilo de que elas mais precisam para viver. E nós precisamos, para viver dentro de uma democracia, de saber o que é democracia, de atuar nela de forma responsável, lúcida, né? Para que nós não caiamos num processo de exploração ou de desagregação da luta tão grande que foi ao longo dos séculos para fazer isso funcionar. Demorou muito, falei, né? Levaram séculos, não podemos perder. As pessoas precisam ser preparadas para isso.